Londres, Ulisses Neto. É o microfone Jovem Pan na Europa, de volta Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Oi, Thiago, bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, o Reino Unido está em ebulição por causa de uma decisão tomada pela Justiça ontem contra o Brexit, ou pelo menos contra as intenções do governo britânico de conduzir o processo de separação da União Europeia. A Justiça britânica decidiu que a primeira-ministra Theresa May não pode levar adiante esse processo sozinha, que ela precisa consultar o parlamento. E aí criou-se um rebuliço muito grande por aqui, porque quem votou a favor do Brexit, principalmente os políticos e a ala da imprensa que são favoráveis ao divórcio da União Europeia, acham que isso é um golpe na decisão do referendo de junho, né, deste ano, porque, na verdade, o processo vai demorar muito mais tempo se tiver que passar pelo parlamento, como determinou ontem a Justiça. Se a gente olhar as capas dos jornais aqui, dá para sentir o tom de ira mesmo com essa decisão da Justiça britânica. É algo até que chama atenção para os brasileiros, né, para um brasileiro como eu, que a gente não veria esse tipo de reação na imprensa do Brasil. Por exemplo, o jornal Daily Telegraph tem as fotos dos 3 juízes que tomaram essa decisão ontem, na primeira página do jornal, dizendo o seguinte: os juízes contra o povo. O tabloide Daily Mail fez a mesma coisa, as fotos bem grandes dos 3 juízes que tomaram a decisão, dizendo o seguinte: os inimigos do povo. Outros jornais falando sobre o assunto também, o Daily Express falando: nós temos que sair da União Europeia, porque criou-se esse sentimento, portanto, de que a justiça britânica está tentando interferir no processo, tentando evitar que o país saia da União Europeia. Na verdade, como eu disse, a decisão de ontem foi só para que o processo passe pelo parlamento e que a primeira-ministra Theresa May não tenha como acionar o artigo 50 da União Europeia por decisão própria. O parlamento é que votou para o Reino Unido entrar na União Europeia, portanto, só o parlamento é que pode decidir para que o Reino Unido saia da União Europeia. As consequências disso é que já se fala muito por aqui de que uma nova eleição deve ser convocada pela primeira-ministra Theresa May, porque a gente sabe, ela não tem o voto popular dentro do sistema parlamentarista. Quem liderou a última eleição foi o então primeiro-ministro David Cameron. Depois do referendo, ele não teve mais condições de seguir no governo, saiu, e aí o Partido Conservador elegeu a Theresa May para assumir o cargo, mas ela não tem o apoio popular, por isso talvez seja necessária uma nova eleição. Eles chamam aqui de snap election, que é uma eleição fora de época, né, fora do prazo determinado pelas leis britânicas, e se ela não conseguir reverter essa situação na Suprema Corte aqui do Reino Unido, numa decisão que deve ser tomada em dezembro, né, a apelação do governo, é muito provável que os britânicos voltem às urnas para eleger um novo parlamento, por causa do Brexit, uma dor de cabeça sem tamanho aqui no Reino Unido. Tiago. Ulisses, mais cedo já estava falando que tem uma repercussão muito negativa, inclusive para a Bolsa de Valores aí. Agora tem o brasileiro envolvido nesse processo, nas ações que levaram a essa decisão sobre o parlamento, não é? Isso, tem mesmo, Denise. Na verdade, essa ação, né, essa consulta à Justiça Britânica foi feita por uma iniciativa popular. Eram 2 pessoas que tinham tomado essa iniciativa, e entre elas está um brasileiro. Ele evitou o contato com a imprensa, né, só o advogado dele britânico que fez alguns pronunciamentos, emitiu comunicados para os jornalistas. Então esse brasileiro preferiu não se expor tanto, porque realmente a revolta dos jornais aqui é enorme, né? Tanto que a imprensa britânica nem está falando muito sobre os indivíduos que moveram essas ações, porque isso é até algo comum por aqui, né? Ações iniciadas por populares e que têm como interesse algo maior para o país inteiro. Então, os jornais estão mais focados mesmo na decisão da Justiça, para a sorte desse brasileiro que, segundo o que ele disse no comunicado, deve ser naturalizado britânico, porque afirma que votou a favor do Brexit, mas que gostaria de ver os trâmites legais sendo cumpridos, ou seja, que a Theresa May não tenha a iniciativa sozinha de acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, e que isso passe pelo parlamento do país. Ulisses, isso vai dar uma bela discussão, inclusive, no campo, como já está dando no campo jurídico-político, né? Porque a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo, tem toda uma configuração que para nós brasileiros é muito diferente. Por exemplo, a Inglaterra não tem Constituição,
né? Exatamente. Então, nós que adoramos Constituição, já tivemos tantas, 1824, 1891, 34, 37, 46, 67, a emenda constitucional no mundo 69, a Constituição de 88, a Terra não tem Constituição, mas ela parte de um outro sistema legal. Os Então, cases, e aí, antigos, então, aí é bem interessante, nós vamos acompanhar você como testemunha privilegiada desses ocular, presencial, como diria José Veríssimo, testemunha presencial, vai poder acompanhar, porque essa vai ser uma grande discussão, que então, claro, passar por cima do plebiscito, isso tá na cara, né? Agora precisa ver como vai ser resolvida essa questão, né? Concluindo, Ulisses, vamos lá. Desculpa, não entendi, Thiago. Concluindo, né? O nosso tempo, infelizmente, está Sim, terminado. sem dúvida. Não é isso que o Vila disse, e realmente o que me espantou mais a gente não está habituado mesmo, é essa reação furiosa dos jornais. Imagina no Brasil você estampar ao rosto de um juiz e dizer ele está contra o povo, né? É um juiz contra a nação, imagina isso, né? Mas é o que você disse, Vila, aqui não tem Constituição, o sistema jurídico é diferente, como o Joseval sabe bem, o common law, né? Não existem códigos e tudo mais, e os britânicos, eles têm as suas particularidades, como essa, dizer que a justiça, os juízes são inimigos do povo. Ulisses, bom trabalho para você, um abraço, bom fim de semana.